criada muito presa, né? Eu morava numa rua chamada Higiene Ruim, né? E nessa rua era uma rua que ela tinha os dois lados, né? Era uma rua completa de um lado e do outro lado também, que ia dar no baldo do açude, né? E ali a gente tinha como se fosse um cenário, um palco, né? E a gente subia umas escadas e tinha o açude e tinha assim uma imensidão de paisagem, um céu. Lá na minha cidade, em Cajazeira, tem um céu que é muito lindo, né? E é um céu assim muito aberto e vai dar para o pôr do sol, né? Então, todos os dias a gente subia aqueles degraus e ia ver, né, chegar no baldo do açude para poder assistir o pôr do sol. Até então, o teatro era uma brincadeira coletiva de rua, né, que se estendeu também para a escola, para os auditórios e para as ruas, né? Então, quando eu fui fazer, a gente participou de um projeto chamado Mambembão, que fazia Brasília, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Rio. Foi a partir daí que comecei a sentir esse desejo, né, de que eu poderia ingressar nessa carreira. E daí, depois desse Mambembão, porque era um intercâmbio dos melhores espetáculos de teatro, porque na época 70 era muito teatro, não tinha a questão do cinema. Né? O cinema voltado para uma elite que era no Rio e São Paulo. E era uma coisa, nessa época, assim, muito inalcançável. Né? Minha mãe era costureira, meu pai agricultor, vivia numa certa dificuldade. Né? A gente não tem esses recursos assim, né, para investir, por exemplo, na minha carreira ou na carreira de qualquer outro filho que ela tem. Né? Da época de 70 foi quando as coisas começaram muito a aflorar nas artes. A minha cidade, em Cajazeiras, ela estava com a universidade da área humana, né, muito cotada assim naquela área, porque Cajazeiras foi uma cidade assim muito voltada para a educação. É a partir daí que começou, né, a questão da educação na cidade. Maca o quê? Bé, Macabé. Macabé. E a grande atriz revelação do ano, Marcélia Cartacho. A Hora da Estrela. Morei 1 ano e meio em São Paulo. Logo depois que eu fiz A Hora da Estrela, né, eu conheci a Rose Campo, que ela já conhecia o nosso grupo, né, através desse intercâmbio, e a Rose, ela me convidou para morar na casa dela. Aí morei 1 ano e meio com ela lá. Logo quando terminou A Hora da Estrela, que eu fui dublar o filme, né? E aí ela disse: vai ficando aqui para ver se você consegue fazer teatro. E eu aí já tinha terminado o 2º grau e fui ficando assim, porque o compromisso de fazer vestibular foi ficando para trás, e a questão de seguir na carreira, de pegar uma outra oportunidade, né, depois da Hora da Estrela, foi um desejo assim muito grande, porque a Hora da Estrela deu muito certo. Né? Aí depois, lá na produtora da Assunção Hernandes, né, ela fazia muitos outros projetos de filmes em São Paulo, né? Porque São Paulo era um reduto do cinema. E aí ela disse: não, Djalma Limonge vai fazer um filme, o Hermano Pena vai fazer um filme. E aí o do Hermano Pena é um filme regional, que vai acontecer no Amazonas. Né? E aí eu fui conhecendo pessoas, fui conhecendo atores, diretores, produtores. Tiveram muitos personagens muito marcantes, sabe?
Depois da Macabea, que, claro, que foi o meu maior passaporte, né, na minha história. Teve um trabalho que eu fiz, que foi o Madame Satã, porque, assim, meu trabalho ele foi evoluindo de uns 10 anos para cá. Né? Depois que eu fiz o Madame Satã, que eu tive a oportunidade de fazer aquele personagem, Laurita, que era diferente, já era uma mulher para cima, e eu dizia para o carinha, eu não vou chorar, não adianta que eu não vou chorar, né? Porque até então me chamava para fazer muitos personagens sentidos demais, sabe? Então, é aquele profundo sentimento daqueles personagens, porque eram muito sociais, muito sofridos também, sabe? E aí, com Laurita, que era uma prostituta, que era para frente, que ela era uma mulher assim, muito forte, que ao mesmo tempo ela dava muita força para o Madame Satã. E aí começou a surgir outros tipos de personagens. Né? Então, eu lembro de, por exemplo, A História da Eternidade, eu amo aquele filme, que é um personagem, né, apesar de ser muito sentido e tudo, mas ela dá uma volta por cima, né, no final do filme. Eu lembro também do Alexandre e Outros Heróis, do Luiz Fernando Carvalho, né, que já foi uma coisa assim, um pouco dramática, né, um personagem assim, mais um pouco alegórico. Né? Assim, eu tive até uma boa sorte, né, de ter feito alguns filmes nesse período, foi extremamente difícil. E todas as questões de educação, de saúde, de cultura, porque a cultura foi o primeiro, né, a ser atingido nessa época. E quem tinha assim, projetos que iam fazer mais adiante, né, foi o que salvou alguns atores, alguns técnicos, alguns trabalhos na área de cultura. Né? Aí eu fiz o Ellen, depois de Pacarrete. Ellen, muito lindo. Né? Ele só não foi bem visto por conta realmente que o diretor lançou na pandemia. A mãe, o Burlan, ele segurou. Né? Ele segurou 2 anos, né, para poder lançar o filme. Né? Quando chegou a pandemia, aí pronto, a gente tinha feito vários festivais com a Pacarrete. Né? Eu ainda fiz, na pandemia, um longa aqui na Paraíba, que também ele ainda não está pronto, e fiz a série, que foi exatamente no topo da pandemia, que foi o Cangaço Novo, que ainda vai ser lançado esse ano, lá para agosto, por aí, que todos os atores são nordestinos. Eu faço a tia dos protagonistas, que é uma mulher que ela é líder social, né? Porque a história se passa numa campanha, né? Numa reeleição, né, para prefeito lá, que é uma cidade fictícia pequena, né, com os ruralistas. Né? E daí é como se fosse assim, um Robin Hood nordestino. A gente rouba para dar para os pobres. Te amo, viu? Tá bom. Até mais tarde. Tchau. Valdo! Caminhada para a caixa postal. A cobrança após o sinal. Vocês não viram o Valdo por aí, não? Não vi, não. Não vi, não. Faz quanto tempo que ele desapareceu? Ele não dormia em casa essa noite. Volta pra casa, descansa. Daqui a pouco ele aparece. O que você falou lá na delegacia? Falei o que eu sei. O que você sabe? Tem gente aqui que sabe o que aconteceu. Nós, mães, quando perdemos nossos filhos, nós perdemos a metade do nosso corpo. E o que sobrou é pra luta. Não tem outro caminho. A Mãe é um filme assim que toca muito, né? Primeiro porque o Cristiano Burlan, ele queria muito contar a experiência da família dele, né? Porque eles perderam. A mãe dele deu um filho muito novo, né? Nessas condições.
E tem a Débora Silva, que, para mim, foi assim, o que mais aflorou, né? Porque eu vi até então o depoimento daquela mãe, né? E a gente contracenou, e foi assim, uma das cenas assim, mais linda que a gente fez, né? Ela contando o depoimento dela, como foi que ela perdeu o filho dela e como foi que ela entrou na luta, né? Que ela sonhou com o filho dela, que estava pegando ela e dizendo: agora, mãe, a senhora tem que enfrentar, vá para a luta, vai, né, ajudar outras mães, ajudar outras pessoas. Foi incrível, assim. A gente teve um encontro, né, com as Mães de Maio, que para mim assim foi muito forte, é a experiência do meu trabalho, né? Porque aquelas mães, quando perderam seus filhos, todas ficaram doentes, não só as mães, os pais e a família, os filhos também, sabe? Perderam as forças para a vida, sabe? Porque elas, além de ter passado por essa perda, elas foram totalmente desassistidas, sabe? Se não fossem umas às outras para dar força, elas não teriam superado nem um terço do que aconteceu. O que a gente está fazendo aqui, Valdisney? Eu não contei pra ninguém, mas eu acertei na loteria. Nós vamos viver na Paraíba. Eu vou ser rei e tu vai ser rainha da Paraíba! Eu sou muito atraída pelo cinema, né? Minha experiência toda vem do cinema, né? Embora quando eu fiz A Hora da Estrela, eu não tinha experiência nenhuma, né? Com a câmera, porque Suzana, ela me viu no teatro, né? Fazendo um personagem no teatro, e ela disse assim: você é muito sensível, não tem gestos largos, porque o teatro, né, você tem que se expandir, né, para poder você conseguir se comunicar com uma plateia que está te vendo distante, né? Mas a gente falava muito das questões sociais da nossa cidade, né? Que era a prostituição, a miséria, o barraco, né? O misticismo religioso, né? E todas as questões que a gente via ao redor da gente. Mas eu fiz várias novelas, né? Eu fiz muitas novelas, na verdade, na TV Manchete, quando eu, né, logo no início, eu comecei a fazer televisão, fiz Mico Preto, né, que eu acho uma novela incrível, que ela nunca foi reprisada. Eu gostava muito de contracenar com a Eva Vilma, fiz uma outra novela com a Arlete Salles, e eu acho incrível, assim, porque é outro formato, na verdade. Teatro é um formato, cinema é um formato, e TV é outro completamente diferente. No primeiro curta que eu fiz, que eu dirigi junto com a Gisela de Mello, né, foi uma experiência incrível. Eu sou muito grata à Gisela. Foi logo depois de Madame Satã, né? O Tempo de Ira, ele fala... eu quis fazer esse meu primeiro trabalho sobre a questão da seca, né, porque eu vivenciei, na época, uma seca de 70. E eu me identifiquei muito com esse curta do Ronaldo Corrêa de Brito. E é um curta assim, muito lindo, aborda a questão da sensibilidade entre mãe e filha. Às vezes, assim, quando eu estou no processo de trabalho, eu tenho vontade de estar atuando, porque você está em todas as áreas na direção, na verdade, né? Mas quando o filme está em processo, aí dá vontade de fazer esse personagem, queria fazer esse personagem, aí fica... Né, o desejo vai aflorando, né? E quando eu comecei a dirigir meu primeiro curta-metragem, foi exatamente isso que eu pensei, né?
Eu quero dirigir, quero atuar para poder eu poder diversificar os meus personagens, porque senão eu vou ficar só nessa batida, né, de ficar fazendo personagens. A minha questão, por exemplo, que eu sou muito franzina, eu sou muito nordestina. Na época que eu morava no Rio de Janeiro, eu fiz muitos exercícios para perder o sotaque, mas até então eu sempre fazia personagens nordestinos. Eu acho que quando você faz um personagem, independente do sotaque, independente do que seja, né, ele pode ser grande, que atinge o coração das pessoas através do sentimento, né, e do que realmente você quer contar, para que aquelas pessoas possam questionar, né, aquele motivo que é inerente a todos nós, né, não precisa você mudar nada. Eu acho que a gente está avançando bastante, né? Ocupando bastante espaço em todas as áreas do audiovisual, e principalmente na parte técnica também, na direção, né? E acho que é extremamente importante a gente alcançar, né, esse espaço. E por que não, né? A gente já ter os nossos direitos, como agora a gente tem que manter os nossos direitos de igualdade, né? Porque a gente pode estar onde a gente quiser, é importante e necessário em todos os sentidos. Eu acho que a mulher é um ser assim muito sensível, e com essa participação, com essa sensibilidade e habilidade que nós temos em todos os sentidos, a gente consegue, de repente, tocar o coração desses homens, né, e fazer com que nos respeitem no trabalho, como mulher, em todos os outros sentidos.